Olá, queridas! Muito boa tarde! Nós estamos aqui hoje ao vivo, num horário diferente. Vou contar já já o que está acontecendo por aqui. Muito boa tarde, sejam todas bem-vindas à nossa live diária que ontem não teve por conta de uma instabilidade, né, na internet, mas hoje nós estamos aqui e vamos dar continuidade às nossas lives diárias. Quero saber se tem alguém por aí. Se você tiver, o Instagram ainda não está me mostrando, mas eu quero saber se você está por aí. Eu quero saber se tem alguém por aí. Olá, Raquel, como vai, querida? Boa tarde, seja bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho, mais algumas pessoas. A gente tem feito lives falando sobre a feminilidade, não é? E tem sido muito boa, eu tenho recebido vários feedbacks e para mim também tem sido maravilhoso falar aqui com vocês, né? Falar um pouquinho sobre o ser mulher e o que nos impede de sermos mulheres fortes, mulheres maduras, mulheres para frente, e o quanto a gente precisa preparar o nosso terreno para sermos mulheres fortes. O que anda impedindo que nós cresçamos e floresçamos e demos frutos e bons frutos, não é mesmo? Se você não viu ainda a live, se você ainda não viu nenhuma live nossa, muito prazer, a Ana está aqui, tudo bem, Ana? Boa tarde. Eu sou Jaqueline Bastos, sou coach e ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência feminina, portanto sou especialista em feminilidade e venho falando aí desde a semana passada sobre o que a gente precisa fazer no terreno da nossa vida para cultivar uma feminilidade profunda, madura, consistente, para que a gente possa se tornar uma mulher mais dócil, mais forte, mais feminina, mais pronta para a vida, né? Deise também, seja bem-vinda. Do que a gente está falando? Semana passada a gente falou sobre tudo aquilo que impede a gente, na nossa vida, na nossa história, de sermos essas mulheres, né? Quantas de nós estamos vivendo numa realidade em que a gente está trabalhando, a gente está infeliz, a gente não está no trabalho que a gente deseja, a gente está em casa cuidando dos filhos, a gente está se sentindo insegura, desvalorizada, a gente tem dificuldade para lidar com o nosso marido, a gente está no trabalho, tem dificuldade para lidar no trabalho, a gente está se sentindo mal interiormente, estressada, culpada, irritada, aborrecida, deprimida. Essa tem sido a realidade da nossa vida como mulher. E justamente sobre isso, oi Rafaela, Jorge, sejam bem-vindos. Georgiane, tudo bem, Georgiane? Sejam bem-vindas, e o quanto a gente precisa olhar para dentro de nós, olhar para isso, por que a gente anda tão desconcertada, por que a gente anda tão fora de si, o que está acontecendo com a gente, né? Que a gente parece cego no tiroteio, parece que a gente caiu de paraquedas na vida e não sabe para onde vai, né? Não sei se é assim com vocês, mas desde a minha trajetória, a minha própria trajetória como mulher, que eu divido aqui com vocês, até a cada mulher que passa por um processo de coaching individual comigo, por um processo de coaching grupo comigo, pelos desafios Ame-se, pelos desafios do Desarme-se também, que foi maravilhoso. Então, pelo curso Mulheres Curadas para Amar e pelos outros que vieram tanto. Então, as dores são basicamente essas. O que está acontecendo comigo? Eu preciso olhar para mim. Eu estou fazendo um monte de coisa e não estou dando conta de nada. O meu dia é cheio de tarefa. Mesmo que eu cumpra todas as tarefas, chega no final do dia, eu não estou feliz, eu não estou satisfeita. Algumas chegam a uma certa idade, ainda não tiveram seus sonhos realizados. Outras
já chegaram ao ponto de se casarem, de terem filhos, de terem uma boa profissão, mas não estão felizes assim mesmo. Esse foi o meu caso, né? E aí começa tudo a entrar em crise. Chega uma hora que a gente diz, peraí, que eu preciso olhar para mim. Essa é a frase que eu mais ouço. O que você deseja? Eu desejo olhar para mim. E isso é realmente necessário. É realmente importante que nós, quando nós estamos nesse cenário, que a gente pare sim para olhar para nós mesmos, que a gente pare para observar a nós mesmos e nos conhecermos e entendermos quem é essa pessoa, quem é essa Rafaela, quem é essa Deise, quem é essa Georgiane, quem é essa Ana, quem é essa Raquel, quem é ela? O que ela veio fazer no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Né? E o que tem em mim que eu posso usar para ser uma mulher melhor? E aí é que a gente entra na feminilidade. A primeira grande missão de nós mulheres é sermos mulheres. As peculiaridades das mulheres são ferramentas para toda a nossa vida, para tudo que a gente vai fazer. E não existe uma receita de bolo de que todas as mulheres nasceram para casar, todas as mulheres nasceram para ter muitos filhos, todas as mulheres nasceram para... Não existe essa receita de bolo. Você precisa entender qual é o seu caminho, qual é a sua história, para onde Deus quer levar você, né? Então, eu gosto muito de falar isso, mesmo sendo um trabalho profissional. Por quê? Porque no momento em que a gente entende qual é minha missão no mundo, para que Deus me fez, eu vou cumprir, eu vou ser uma ótima profissional, eu vou ser uma ótima mãe, eu vou ser uma ótima esposa, dentro dos conflitos internos diários, entender que esses conflitos fazem parte da vida. O que a gente precisa é trabalhar a maturidade feminina o suficiente para enfrentar aquilo que vem pela frente. Não é de maneira alguma, como eu disse, as lives estão lá no YouTube, como eu disse, está no YouTube e no Facebook, Jaqueline Bastos, Coach para Mulheres, tanto Facebook como YouTube, se você procurar você vai ver, estão lá as lives que falam sobre isso. A gente precisa olhar a realidade, a primeira coisa é parar de olhar a realidade de uma maneira fantasiosa, né? Parar de olhar a realidade como se ela fosse um conto de fadas, e a vida não é um conto de fadas. Então a gente precisa crescer. A gente está na posição de meras espectadoras. A gente está na posição da Cinderela. A gente está naquela posição de sentar e esperar. 99% das mulheres querem avançar e não sabem como. 99% das mulheres que eu atendo têm uma visão de sonho, de realizar, mas não consegue fazer como. Por quê? Por que a gente tem sonho, mas não consegue botar para funcionar? Porque a gente não sabe com quais ferramentas a gente vai fazer, a gente não sabe quais são as nossas habilidades, a gente não usa as nossas habilidades, a gente não enfrenta os nossos erros, então as nossas fraquezas, a gente quer fugir das nossas fraquezas. Quanto mais você foge da sua fraqueza, mais fraco você se torna, porque você não conhece a sua fraqueza, e com essa consequência, não conhecendo a sua fraqueza, você não sabe lidar com ela. E aí o que ela vai fazer? Ela vai te sabotar sempre. No momento em que você sabe com quem você está lidando, no momento em que você sabe o que internamente te leva para um caminho que não é o seu, para o caminho da sombra e não para o caminho da luz, para o caminho de se tornar uma mulher totalmente imatura, totalmente descompensada, quando você entende qual é esse caminho de fraqueza, aí é que você enfrenta e fica forte. Então, é por isso que, se vocês olharem lá o meu feed, né, tanto do Facebook como no YouTube, dificilmente eu coloco uma frase de motivação. Vocês sabem por quê? Vocês acham que eu não quero motivar vocês? Não, não é isso. É porque motivação vem de dentro. E aquelas frasezinhas prontas, e aquelas caixinhas de bolo que a gente abre, só coloca o leitinho e tá tudo pronto, não funciona para todo mundo. Então tem dia que, ao invés de você dizer:
hoje eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, naquele dia, tem dia que você vai ter que dizer assim, não, hoje eu fui uma droga, para não dizer outra coisa que eu não gosto de falar palavrão. Hoje eu fui uma droga, hoje eu errei nisso, eu falei naquilo, eu fiz o que não devia fazer. E aí, a partir daí você vai fazer o quê? Você vai enfrentar aquilo, porque aquela é a sua fraqueza. E aí sim você vai conseguir dar conta das suas responsabilidades, você vai se tornar uma mulher mais forte, porque enquanto você foge dos seus desafios, enquanto você fugir daquilo que você realmente tem que enfrentar, você não dá conta de crescer. Crescer dói. Eu falei isso nas primeiras lives. Crescer dói. Não foi fácil a gente aprender a engatinhar. Não foi fácil a gente aprender a mamar. Não foi fácil a gente ter que sair do útero. Não foi fácil. Então, nada é fácil. Então, dando continuidade a isso, dando continuidade a tudo isso, a gente falou sobre isso, sobre crescer no mundo, parar de olhar o mundo de uma maneira infantil, imatura e olhar para dentro de si na intenção de entender qual é a sua luz, qual é a sua sombra, que dotes você tem, que dons você tem. Já aí você tem dons que são seus especificamente e, além de tudo, você tem dons que são da sua natureza feminina, que é o que a gente vai falar a partir da semana que vem. A partir da semana que vem, nós vamos destrinchar os dons femininos, aquilo que é peculiaridade da mulher, aquilo que a mulher trouxe para o mundo, aquilo que a mulher traz para o mundo quando ela vem como aquela que traz o afeto, traz o amor, traz o cuidado com as pessoas. Então a gente vai falar sobre isso lá na frente. Se você quiser saber um pouquinho do que eu tô falando, lá no YouTube e no Facebook tem uma live falando sobre, com o nome Os 2 Pilares da Feminilidade. Essa live tá linda, tá? Os 2 pilares da feminilidade, e você com certeza vai poder assistir. Ela tá lá no YouTube, no Facebook, e vai com certeza te ajudar bastante. Mas a gente vai começar a falar sobre isso na semana que vem. O que eu vim falar hoje aqui é justamente sobre esse ser mulher. É algo que eu amo falar, é algo que eu realmente tenho muita alegria, porque é algo que eu venho descobrindo na minha vida, eu venho traçando isso em mim, esse olhar para o ser mulher. Quais são as características que são próprias da mulher e por que eu não tenho ou não a cultivei, o que aconteceu, por que eu não acho que é bom ser mulher, por que eu ainda acho que é melhor ser homem do que ser mulher, por que eu nego o meu corpo feminino, por que eu nego a minha feminilidade, por que é melhor para mim ser bruta do que ser mais dócil, mais tranquila, mais amável, por que eu preciso estar sempre na disputa com as mulheres. Eu quero, aí é que vem a pergunta, a grande pergunta. Oi, Cássia, tudo bem, meu amor? A grande pergunta é com quem você aprendeu a ser mulher, né? Nós falamos na segunda-feira sobre o nosso relacionamento com a nossa mãe, que ela é a primeira imagem da mulher, né? Do feminino na nossa vida, ou aquela que representou, aquela que cuidou de nós, é a primeira imagem de mulher que a gente tem. E depois, na terça, nós falamos sobre a visão do pai, a relação do pai, quando o pai é o masculino, é a visão do masculino. Então, quando você olha para o pai, você tem o seu primeiro contato, né? Aquelas mulheres que tiveram o seu contato com seu pai, com a sua mãe, né? Que são as nossas 2 bases de vida. Quando você tem esse contato com esses dois, você tem na sua mãe o contato com o feminino e no seu pai o contato com o masculino, com a visão do homem. E hoje eu quero trazer para você essa reflexão do que mais você ouviu na sua história, né, na sua vida, que a gente está trabalhando hoje, essa semana, as caixinhas, né, a caixinha da nossa história, né? Cássia, também mexe muito comigo, viu? Isso mexe muito, isso me dá uma inspiração muito grande, sabe? Falar sobre mim, porque quando eu falo para vocês, eu falo sobre mim, né? Sobre ser mulher. Então mexe muito comigo também. Algo que eu não tinha ideia e que fez muito sentido para mim quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, de me entender como mulher. Por que muitas de nós
acabamos por nos deslizar um pouco e sair um pouco desse mundo tão bonito que é ser mulher, desse universo e dessa peculiaridade tão bela, tão maravilhosa, tão inspiradora que é o ser mulher, né? Tem a visão da nossa mãe no feminino, né? E a visão do nosso pai. E também tem a visão que vem da nossa família. Quantas mulheres tinham na sua família? Como são essas mulheres? Como você lida com elas? Né? Como foi ouvir delas? Elas eram muito barulhentas, eram muito espevitadas, elas eram muito humilhadas, elas diziam que o quanto era bom ser mulher, elas viviam falando isso, ou elas estavam naquele clima de disputa com o homem, que homem não presta, que homem isso, que é melhor ser homem do que ser mulher? O que você ouviu da sua família? Como é ser mulher para as mulheres na sua família? Quando você teve seu corpo, né, na puberdade mudando, o que elas falavam? Elas riam de você ou elas elogiaram? Elas te orientaram? A avó, materna, paterna, as tias maternas, paternas, as primas? Tem muita mulher na sua casa? A sua casa é a casa das 7 mulheres ou é a casa de uma mulher que é só você? Isso influencia muito na sua feminilidade. Por quê? Porque, como eu disse, a feminilidade ela é uma caixinha cheia de semente, né? Os dons femininos são uma caixinha cheia de semente e que durante a vida você vai cultivando, principalmente na infância. Então, se nós recebemos esse cultivo ainda muito cedo, a gente vai crescer com uma facilidade muito grande de lidar com os nossos dons, com as nossas luzes, com as nossas sombras, com aquilo que é difícil para nós, com aquilo que é bom, com o ciclo menstrual, com o uso de anticoncepcionais, com o parto, com o ser mãe, com o ser esposa. Então, tudo aquilo que você ouviu e que você viu na sua família e que talvez você tenha ouvido até de gerações passadas, influenciam diretamente no seu ser mulher. Porque se você viu suas avós maternas, por exemplo, serem muito maltratadas pelos seus avós e reclamarem muito e falarem muito, minha filha não casa, porque homem não presta, minha filha, o que você faz? Olha só o que você faz. Tô dando um jeitinho aqui que minha perna ficou dormente. Você pega aquilo e diz, não, peraí, se as minhas avós estão dizendo que homem não presta, então eu preciso o quê? Eu não posso ser feminina, porque se eu sou feminina, eu vou atrair os homens, e eu não posso atrair os homens. Então a gente acaba olhando de maneira pejorativa para nós, para o ser mulher. A mesma coisa com relação ao nosso ciclo menstrual, né? Que é algo que nos define. Nós precisamos urgentemente rever a nossa relação com a nossa natureza, com o nosso corpo, que é ele quem dita as regras emocionais, hormonais, físicas, né, até espirituais, por conta da maternidade. Vocês precisam entender isso, o quanto é maravilhoso a gente falar sobre isso, o quanto é necessário a gente falar sobre isso. Então, a Cássia está dizendo, trago muito das mulheres da minha família em mim. Nós todas trazemos. Sabe que, vou contar uma história para vocês, no final do ano passado, eu servi num retiro de mulheres, né? E éramos no total 70 mulheres e eu conduzi o retiro. E tinha uma mulher lá que ela me passava uma certa segurança, sabe? Uma força. Era uma jovem senhora, ela estava sempre de cabelo preso, o cabelo louro assim preso, e um óculos, e eu comecei a observar, porque sempre que ela passava por mim, não foi um final de semana, sempre que ela passava por mim, eu sentia uma segurança muito grande nela, né? Eu sentia algo que, eu não sei o que é, mas agora eu sei, né? Mas durante o retiro, a gente foi se
comecei a me relacionar com ela, né? Porque, claro, evidente, ali a gente cria um vínculo. Comecei a me relacionar e ali eu fui percebendo que aquela mulher, ela tinha muito de uma tia minha, né? E essa tia sempre foi uma pessoa muito forte, muito líder dentro da nossa família, né? A família do meu pai. E ela sempre foi muito forte, ela sempre ajudou muito ali. E ela tem uma história comigo, né? Uma história especial comigo, que quando eu nasci, eu não podia tomar leite, minha mãe não tinha leite, eu não podia tomar leite de vaca, e ela que levava o leite para mim de uma senhora perto da casa dela, que doava para mim, e ela que fazia isso. Então, existe um vínculo muito grande entre nós. E no meu cérebro, eu associei, né? Associei aquela mulher à minha tia, por isso que trazia tanta força para mim. Então, nesse momento, eu pude compreender o quanto é forte a presença dessas mulheres na nossa vida. O quanto é forte dentro de nós que a gente possa olhar para essas mulheres e possa ressignificar esse relacionamento. Ainda que a gente não... eu não tenho nenhum contato com as mulheres da minha família. Mas se você for olhar, se você for aprofundar de por que você não é uma mulher tão feliz, uma mulher tão segura, normalmente você vai encontrar um padrão feminino na sua família que tá meio que te atrapalhando aí, né? Não é te atrapalhando, mas que criou um padrão dentro de você. E o que a gente precisa fazer em cima disso? Existem dois caminhos, que é o que eu tenho falado. Tanto eu falei para o pai e para a mãe, como eu vou falar agora para vocês, né? Esse padrão é um padrão familiar. Por exemplo, nós temos aí algumas décadas, alguns séculos em que as mulheres vêm com lutas sociais, saindo de casa, tendo que assumir papéis masculinos, né? E isso a gente está trazendo dentro da gente. E muitas das vezes a gente acaba lutando internamente com aquilo que a gente sonha contra aquilo que a família traz. Então, avós, bisavós, tataravós que foram machucadas, que foram repreendidas, que não tiveram direito de fala, que não tiveram direito de escolha e que queriam ir para a rua e que queriam se rebelar, trazem isso, vão falando de geração em geração e vai criando em nós uma rebelião que a gente nem sabe de onde. Né? Eu postei outro dia, eu falei sobre isso, que a minha mãe, apesar de ter vivido a vida inteira em casa, nunca trabalhou, sempre cuidou da gente, foi ela que cuidou da gente, ela sempre ensinou a mim e a minha irmã que era pra... Oi meninas, sejam bem-vindas, que era pra gente fazer o quê? Casar para ser independente. E aquilo foi algo que fez a gente ir para a faculdade. Nós somos formadas, eu e a minha irmã, somos formadas as duas, mas num dado momento a nossa vontade bateu mais alto, falou mais alto, e hoje nós as duas estamos em casa cuidando dos nossos filhos. E é muito importante dizer aqui que quando eu falo sobre isso, eu não estou falando aqui que o padrão, eu acabei de falar, quando vocês virem a reprise, voltem lá que eu vou dizer, não existe uma receita de bolo para todas as mulheres, tá? Não existe. Todo mundo tem que casar e ter muitos filhos. Todo mundo tem que ir para a faculdade. Todo mundo tem que não ter filho. Todo mundo tem que ficar... Não existe. O que você precisa entender é qual é o seu lugar no mundo. Qual é a sua missão. Há mulheres que vão ter 15 filhos. Há mulheres que não vão ter nenhum. E a mesma feminilidade para as duas. Basta que você coloque o teu dom, a tua alma, as tuas habilidades a serviço do outro. Isso sim é cuidar da feminilidade. Isso sim é ser mulher. Existem aquelas mulheres que entregam a sua vida nos claustros dos conventos. Existem aquelas mulheres que vão lá para dentro da Amazônia cuidar dos índios, cuidar das crianças. Isso é ser mulher. Mas que aonde eu estiver, que eu saiba levar o meu dom feminino comigo. Ainda que eu vá
cuidar, eu não sei como, mas ainda que eu vá cuidar de consertar caminhão, que eu seja feminina, que meus dons femininos vão comigo. E como é que eu faço? E o que tem a ver isso então? Então o que eu estou falando hoje? Que muitas de nós, a gente não teve essa semente plantada. Ninguém falou pra gente que a gente tinha esse dom. Ao contrário, muitas de nós fomos repreendidas por estarmos brincando de boneca. Quando brincar de boneca para uma menina é treinar o cuidado com o outro, o amor para o outro, o olhar para o outro. Eu vejo minha filha aqui, gente, com 6 anos. A maneira como ela cuida de uma boneca é a maneira como ela vai cuidar do mundo. Seja um paciente, se ela for médica, seja um cliente, se ela for empresária, seja alguém, se ela for serva de Deus, se ela for uma freira, seja o filho, se ela for casada. Então, os dons que a gente precisa cultivar, precisa sair um pouco desse âmbito de que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. De que Deus deu tantas coisas, tantas graças, tantas missões, de que o mais importante é que você encontre o seu lugar no mundo e que você lá exerça a sua feminilidade. E como faz para resgatar essa feminilidade? Você precisa aprender o que é ser mulher, né? É claro que se você tem um péssimo padrão, por exemplo, se na sua família as mulheres não queriam ser mulheres, odiavam o corpo, odiavam ser casadas, odiavam tudo que falasse sobre o feminino, muito provavelmente você tem uma dificuldade, se você não odeia ser mulher, pelo menos uma dificuldade em lidar com o feminino você tem. Você fica aí lutando contra você mesma para dar conta disso. Então, é esse o caminho. Poxa, eu vejo às vezes, eu ouço muitas mulheres falando isso, já que eu sou doida pra ser igual aquela moça, feminina, sabe? Amável, dócil, ordenada. E quando a gente vê, por que você não é assim? Não sei, porque não me ensinaram. A gente não tá sendo... Gente, nesse tempo de estudo aqui que eu faço sobre o feminino, já tem muito tempo que a gente não é ensinada a ser mulher. Até porque a sociedade resolveu dizer que ser ensinada a ser mulher é péssimo, que a gente não pode ser ensinada a ser mulher. E aí o que vai acontecer? A nossa sementinha da feminilidade, do feminino, vai sendo não cultivada. E o que é pior, sinceramente falando, é que hoje a gente está cultivando a sementinha má da masculinidade em nós, onde a gente está pegando o pior do homem, a sombra do homem, e querendo trazer para nós e dizer que agora eu sou assim, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais ferida, mais machucada, porque não tem jeito, o homem é razão, a mulher é emoção. O homem olha para as coisas, a mulher olha para as pessoas. Então aquilo que é muito objetivo e racional para o homem, para a mulher tem sentimento. Eu ouvi uma frase outro dia que eu gostei muito, que fez muito sentido para mim, assim, quando eu vejo a diferença do masculino e do feminino. De que o homem faz carinho para ganhar sexo e a mulher faz sexo para ganhar carinho. Olha só qual é o objetivo, aonde se vai, né? Por quê? Justamente para que cada um o afeto é da alma feminina. Não significa que o homem não goste, não significa que o homem não olhe para o outro, não é isso. É simplesmente por quê? Porque você vai, isso é dom da mulher. Quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de perdão, de olhar para o outro, isso é muito mais fácil para a mulher do que para o homem. Isso está muito mais dentro da alma feminina do que da alma masculina. E quem é que ensina, quem é que insere isso no coração do homem? É a mulher. Então, onde tem uma mulher que é mais amável, mais dócil, normalmente tem um homem mais cauteloso, tem um homem mais controlado na parte racional. Então, vamos voltar aqui para nós mulheres. É muito importante que a gente olhe, essa semana a gente está olhando exclusivamente para a nossa história. Por quê? Porque a nossa história nos trouxe até aqui. Muitas mulheres hoje, às vezes com até mais de idade do que eu tenho, por exemplo, têm grandes dificuldades de lidar com a sua própria feminilidade.
não sabe lidar, acha que ser feminina é ser fraca, ou a gente tá naquele complexo da Cinderela, né, que a gente é princesinha e que tem que ser tudo para nossa vez, do nosso jeito, tem que ser aceita para tudo, tem que ter, todo mundo tem que elogiar a gente, se não elogiam a gente chora, a gente se magoa porque fulano fez isso comigo, porque isso é uma coisa muito comum nas mulheres. Por quê? Porque não cresceram, não amadureceram emocionalmente e não sabem que quando chegam na fase adulta, elas não estão mais na fase do receber. Né? Essa semana passada eu falei também sobre isso na live. O tempo de receber o carinho, de receber a aprovação, de receber os valores, é o tempo de que nós somos filhas. Quando a gente cresce, que se torna adulta, a gente começa num relacionamento de sermos esposas. E quando eu falo de esposa, não é só do marido, mas sim do relacionamento com o outro, onde eu ganho e dou e recebo, o equilíbrio entre o dar e o receber. E aí vai chegar no auge da maturidade feminina, que hoje infelizmente não está acontecendo, que é o tempo da maternidade, onde a gente tem que dar. Não é o nosso filho que tem que fazer as nossas vontades e fazer a gente rir, porque senão ele decepciona a gente. Não, é o tempo que a gente tem para se doar. É o tempo que a gente tem agora, a gente tem na nossa mão uma caixinha para preencher. Então antes eu era uma caixinha que precisava ser preenchida, preenchi, troquei e agora eu preciso doar. E como é que a gente faz isso? Olhando para a nossa história, ressignificando tudo aquilo. Então, o que é ser mulher e o que eu aprendi? Daquilo que eu aprendi, o que está me levando para frente e o que está me prendendo? O que me prende a não ser a mulher que eu desejo ser? Vocês saberiam responder isso para mim? Quando eu pergunto para vocês o que não permite, o que hoje impede de vocês serem mulheres maduras de verdade? O que impede hoje de vocês serem, para quem é mãe aqui, o que impede vocês de serem mães que realmente se doam para os seus filhos, ao invés de serem aquelas mães que estão o tempo inteiro querendo que o filho faça a sua vontade e que fique ali, você fica sentadinho numa expectativa de que seu filho tem que fazer tudo para te agradar. Você já viu o quanto a gente pode estragar a educação dos nossos filhos quando a gente não está pronta para essa doação? Então, esse caminho de maturidade da mulher é um caminho que precisa do quê? Precisa lá da sementinha. Precisa da sementinha da feminilidade, de aprender o que é o dar, o receber, o que é que a gente não precisa, não tem necessidade de ser aprovado o tempo inteiro. Então, ter alguém ali durante a nossa infância, a nossa adolescência, que diga pra gente, olha, tá tudo bem se ninguém te olhar. Tá tudo bem se ninguém te elogiar. O que importa é você saber que tá fazendo certo. O que importa é você aprender o certo e o errado. E isso não tem acontecido porque já tem muito tempo que a gente não sabe o que é uma educação voltada para a feminilidade. A gente está aprendendo matemática, português, geografia, história, e eu não sou contra isso. Mas a gente não está aprendendo a ser mulher. A gente não está recebendo mais a educação sobre o ser mulher. A gente não tem essa educação. Meu sonho, já pensou? Ter uma escola de feminilidade, né? Oi, desculpa, gente. Oi, doutora Jéssica, tudo bem? Eles estão todos no YouTube, tá? Pode procurar lá, Jaqueline Bastos, Coach para Mulheres, que tá lá. Estão todas as lives lá, tá bom? Muito obrigada, viu? Então, a gente não tem essa educação. E o que a gente precisa ter, né? Começar desde pequenininha a entender que ela não precisa ser o centro das atenções, de que se alguém contrariá-la, tá tudo bem se alguém contrariar, né? Ao invés da gente ficar transformando as nossas filhas em seres, e aí a gente também, porque acaba que hoje somos nós, né, que estamos nessa situação, da gente tá toda hora precisando que alguém venha e coloque uma coroinha na nossa cabeça e diga que gracinha, que bonitinha, olha que legal, e se não fizer isso, eu não acredito em quem eu sou.
Eu não consigo ver as minhas forças, eu não consigo ver as minhas habilidades. E aí, se eu não consigo ver, como é que eu consigo mostrar isso para minha filha? Se eu preciso o tempo inteiro que meu marido esteja me dando, me dá carinho, me dá amor, me dá dinheiro, me dá isso, e não consigo dar nada para ele, né? Então, o tempo da esposa é o tempo do dar e do receber. Quando a gente chega, era para ser assim, gente. O tempo máximo da maturidade da mulher é o tempo da doação, em que a gente doa sem esperar em troca, onde a gente doa com todo o amor, onde a gente doa com tudo. E sem esperar que os outros te reconheçam, porque você sabe que está fazendo a coisa certa. Você sabe que está fazendo, que está no lugar certo, você sabe que está com as pessoas certas, você sabe que está dando tudo de você. Então, é preciso que a gente olhe lá, por isso que a gente está falando essa semana sobre a nossa caixinha da nossa história. Por quê? Porque muitas de nós estamos vindo de educações de décadas, de séculos talvez, em que as mulheres estão sendo muito maltratadas, em que as mulheres estão indo para a rua pedir queimar sutiã, em que as mulheres estão querendo outras coisas que não ser mulher de verdade. Então a gente não está crescendo, a gente não está aprendendo a crescer. A culpa não é sua, é outra coisa que toma conta de toda mulher, né? A culpa. Então a culpa, porque se você está lavando a louça, você tinha que estar cuidando do marido. Se está cuidando do marido, você tinha que lavar a louça. Se está trabalhando, você tinha que estar em casa. Está em casa, tinha que estar trabalhando. A culpa toma conta de nós, né? Então, por quê? Porque a gente sabe onde a gente devia estar, a gente sabe que a gente podia fazer mais, ou então a gente foi cobrado demais. Então existem aqueles extremos, ou a gente foi elogiada demais e precisou ficar assim nesse nível o tempo inteiro, ou a gente não aprendeu nada sobre ser mulher de maneira boa, a gente aprendeu tudo de ruim, e aí a gente fica com essa sensação de que a pior mulher do mundo sou eu sou a mais burra, eu sou a mais desinteressante, eu sou a mais isso, eu sou a mais aquilo, e aí a gente fica nesse altos e baixos, né? Então a gente quer de todo mundo. Aí no trabalho o chefe tem que dar conta da gente, os funcionários têm que dar conta da gente. Se não falou bom dia pra você, é o fim do mundo. Se te ofendeu, é o fim do mundo, acabou com o seu dia, né? A gente fica assim preocupada porque a pessoa não falou com a gente, foi grossa com a gente, quando é o mundo da outra pessoa. E a gente precisa lidar com isso. Então, olhar para as mulheres da nossa família, olhar para aquelas que vieram antes de nós, que nos ensinaram a ser mulher e poder curar aquilo que está ferido, né? Curar aquilo que foi ferido no feminino da sua família. Existem muitas mulheres que têm o feminino muito, muito machucado, não é? Mulheres que a família vem de gerações de violência doméstica, de gerações de divórcio, de gerações de adultério, e chega aqui no nossa vez, a gente ganha tudo isso de presente e nem sabe de onde vem. Sabe aquela pessoa que ganha uma bala perdida? Não sei nem de onde vem isso. Por quê? Porque realmente a gente traz, assim como traz o diabetes, traz a hipertensão, traz as doenças, né? Olha quantas de nós estamos doentes, quantas de nós estamos sem saúde emocional, o nosso corpo está gritando socorro, né? Endometriose, ovário policístico, câncer de mama, câncer de colo de útero, tudo isso quando nós estamos negando o nosso masculino, o nosso feminino. São muito poucas as pessoas que relacionam isso. Eu gostaria muito de fazer um trabalho até sobre isso. Mas eu vejo muitas meninas que têm endometriose, como eu, por exemplo, que negaram muito a maternidade, que negaram muito a feminilidade, que em algum momento ouviram algo de ruim sobre a menstruação, né? E aí criaram isso dentro dela. O inconsciente mexe com o nosso corpo. Então, é preciso que a gente olhe para isso. Olhe para as mulheres da sua família. Olhe para tudo aquilo que foi falado sobre o ser feminino na sua linhagem.
O que é que vem? Se você não conhece nada da sua família, está na hora de criar uma árvore genealógica para conhecer. Se você só sabe da sua família, se tem hipertensão ou diabetes na família, ou câncer, está na hora de ir lá e perguntar para sua mãe, para sua avó, para suas tias. Olhem para suas tias e vejam o que nelas interessa mais, o que nelas é mais bonito, né? O que elas trouxeram de bonito para vocês, para você, como que você se sentia perto delas, né? Eu falei ainda agora da minha tia, né? Como foi bom dentro de um retiro em que eu estava conduzindo, em que em algum momento eu posso ter me sentido insegura, ter visto uma mulher que representou ali uma segurança para mim, uma segurança humana, que era minha tia. Quando eu falei para ela ficou encantada. Eu falei, olha, você me reporta a minha tia, e essa minha tia é muito importante para mim, então eu quero te agradecer, porque eu estou tomando essa força, né? Deus foi muito generoso comigo naquele retiro. Então, da mesma maneira como eu estou falando da coisa boa, também tem a coisa ruim. Muitas de nós trazemos sim dores, e muitas dores no feminino, de homens que foram extremamente machistas, violentos, né? Porque a gente tem crise na mulher, mas a gente também tem crise no homem, a gente está com crise nos dois, os dois. Outro dia alguém me perguntou, Jaque, você não conhece um coach de homens? Infelizmente eu não conheço, porque a gente também precisa trabalhar a masculinidade, mas vamos trabalhar a feminilidade, que a gente começa a mudar os homens ao nosso redor. E isso é uma verdade absoluta. Quantas mulheres já falaram para mim já que eu parei de olhar meu marido do jeito que eu estava olhando, eu estava como uma menininha, querendo receber, eu comecei a olhar meu marido de outro jeito. E foram muitas, foram várias, tanto atendendo online, como quando eu faço as minhas mentorias, né? Estou com outras mulheres juntas fazendo ali o processo. Então, é muito interessante que a gente faça essa retrospectiva, que a gente vá olhar a nossa árvore genealógica, de qual jeito como é que a gente aprendeu a ser mulher. Então, por hoje é isso. Amanhã a gente volta, 4:30 da tarde, eu espero vocês aqui, tá bom? Hoje faça o trabalhinho, como é, obrigada, viu? Como é que você aprendeu a ser mulher através das mulheres da sua família? Como é que elas se vestiam? Como é que elas se maquiavam? Elas eram vaidosas? Eram zelosas com o corpo? Elas eram espevitadas? Gritavam muito? Tem uma coisa que hoje eu me controlo muito, é isso. Poxa, eu tô gritando tanto, sabe? E eu lembro que algumas mulheres da minha família gritavam bastante. Então eu volto e digo, não, hoje eu sou Jaqueline, tenho 40 anos, sou responsável por mim mesma e eu não quero esse padrão para mim. E aí eu diminuo a minha voz, vou acalmando. E aí amanhã, gente, a gente vai encerrar a semana da caixinha da história. A gente vai falar um pouquinho sobre que caminho traçar. Daisy, dá um pulo lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo que é como ser mais feminina, pode te ajudar, tá? Fala um pouquinho sobre o que eu falei aqui, mas pode te ajudar bastante, tá bom? Então, amanhã, qual o caminho traçar? Já que eu tenho tantas dores, ou eu fui muito machucada pela minha mãe, ou eu não tenho um relacionamento com ela, ou eu não tenho um relacionamento com meu pai me abandonou, meu pai não esteve aqui, eu sinto saudade, eu não sei como lidar com isso. E hoje, falando sobre as mulheres da nossa família. É muito importante olhar para essa linhagem, tá bom? Deise, obrigada. Cássia também, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo a todas vocês que estiveram aqui. Amanhã, 4:30 da tarde, a gente se encontra aqui de novo. Vamos encerrar essa semana em que a gente olhou para a caixinha da nossa história. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus. Já essa vai estar lá no YouTube também, tá? Beijinho, tchau, tchau.